Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula da nossa disciplina informal, por assim dizer, né, de processamento de linguagem natural. Essa playlist, né, com essas aulas que a gente está fazendo, tentando emular uma disciplina, ela é voltada principalmente para os nossos alunos de IC, do Recog, né, que estão trabalhando com PLN, mas claro, pode servir ali pessoal que está ingressando na pós, por exemplo, ou que está vindo, né, de outra área da computação e quer, né, se aprofundar um pouco mais em PLN. Mas nosso principal foco é esse, é dar um start para os alunos de IC, tanto dando algum embasamento teórico, mas principalmente já mostrando, né, como fazer na prática tudo que a gente for trabalhando aqui. Então, vai ter esse pezinho na teoria, mas a gente deve, né, tentar conduzir mais para que o pessoal comece a aplicar todos os conceitos e técnicas e métodos que a gente vai ver aqui, certo? Como base principal, a gente está usando o livro de Processamento de Linguagem Natural, Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português, das brasileiras de PLN, certo? É um livro didático bastante completo, então a gente não vai conseguir fazer uma aula para cada capítulo exatamente, ou coisa do tipo, certo? Mas é a nossa principal fonte de referência e serve também como material, né, para o pessoal ter de apoio e estudar sempre que quiser ver um tema novo em PLN, ainda mais quando é voltado para a língua portuguesa, esse livro é um prato cheio para esse tipo de estudo. Vamos lá, pessoal. Então, a aula de hoje ela vai ser mais uma introdução a essa disciplina. A gente não vai aprofundar nenhum conceito, mas a gente precisa entender, quando a gente fala de PLN, do que a gente está falando, os conceitos envolvidos, um breve histórico, que a gente vai aprofundando um pouco aula a aula, porque de certa forma as nossas aulas já vão traçar um pouco da evolução, né? Já vão ser em cima da evolução que a gente teve nessa área, desde os métodos mais clássicos aos métodos mais recentes, aos grandes modelos de linguagem, principalmente, mas hoje a gente já vê um pouquinho desse como tudo começou e um pouquinho de como é a linha do tempo dos estudos em PLN, certo? E vamos também ver um pouquinho na prática o básico do básico de Python, certo? Bem resumido, não é uma aula de Python, né? Então quem não tem, nunca utilizou, provavelmente não vai ser suficiente, mas de repente já ajuda a dar um start e aí vocês avançarem os estudos. E Python porque é a linguagem que a gente vai utilizar ao longo do curso, é uma das que a gente mais utiliza hoje em dia para IA como um todo, né? Não que seja a única em que a gente possa fazer isso, mas para a PLN a gente tem bastante recurso que vai facilitar futuras, futuras implementações, experimentos e tudo mais, certo? Maravilha. Então, começando para valer agora. Primeiro, né, do que se trata processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing, né, NLP em inglês. O PLN, né, o processamento de linguagem natural, é o campo de pesquisa que tem como objetivo investigar e propor métodos e sistemas de processamento computacional da linguagem humana, né? Então, quando a gente fala linguagem natural, a gente está se referindo à linguagem que nós, humanos, utilizamos para nos comunicar, para nos expressar, certo? A linguagem, né, ela é, ah, talvez, né, se não o principal, um dos principais fatores que nos diferencia de outros animais, a capacidade de se comunicar de uma forma complexa, né, usando palavras, a partir dessas palavras montando sentenças. Então, não que outros animais não tenham formas de se comunicar, mas nada que se aproxime nem da linguagem humana, do que a gente chama de linguagem natural, certo? Inclusive, né, quando falar do histórico, eu comento um pouco mais, mas a linguística e o processamento de linguagem natural também está dentro daquela discussão, né, na filosofia, se a razão é inata ou não. Então, isso também vai ter impacto, inclusive, nos métodos. Não é o nosso foco entrar nesse ramo mais filosófico, mas é interessante para a gente saber que existe essa discussão, que a linguagem está em um ponto bastante central nessa discussão, e isso tem impacto, sim, nos métodos que a gente vai trabalhar, poder trabalhar nessa área. Nesse curso, né, a gente vai adotar a mesma abordagem do livro, que é utilizar como sinônimos linguagem natural, linguagem humana, língua, mas quando a gente fala linguagem apenas, a gente pode se referir tanto à linguagem natural também, mas também outras formas de linguagem, como a linguagem matemática, a linguagem visual, a própria linguagem de programação, certo? Importante entender também que, ok, então a gente está tentando tratar
computacionalmente a linguagem natural, né? Então, resolver problemas em que a gente tenha dados, seja de entrada, seja de saída, ou ambos, escritos em linguagem natural. Então, a gente tem que entender também como que essa linguagem pode se apresentar. E aqui a gente traz três formas: a linguagem escrita, a linguagem falada e a língua de sinais. Nesse curso a gente vai ficar muito na linguagem escrita, certo? Mas a linguagem falada também é um problema, a linguagem de sinais também é um outro problema que vai requerer outras abordagens. No caso da falada, reconhecer, né, a partir de um áudio, por exemplo, né, transcrever o texto. Muitas vezes, né, tanto na falada como na linguagem de sinais, ou se a gente tem uma imagem com texto, normalmente a gente vai ter etapas para tentar, a partir daquele dado, ah, ter o texto escrito, né? Identificar, reconhecer e transcrever aquilo, né, em um texto de fato. Texto, em PLN, muitas vezes a gente se refere ao texto escrito, ok? Para diferenciar de fala. Claro, na linguística vai ter uma outra definição, mas a gente costuma utilizar dessa forma. O que não quer dizer também que, então, tratar a linguagem falada é simplesmente transcrever áudio para texto e a partir daí o resto é PLN normal. Seriam as mesmas técnicas para escrita, vamos dizer assim. Muitas vezes isso pode acontecer sim, ok? Mas na linguagem falada, a gente também pode ter sinais e indícios que não estão no texto escrito que podem ser úteis dependendo da tarefa. Por exemplo, uma tarefa clássica em PLN é análise de sentimento, certo? Pensando em análise de sentimento, no texto escrito nós podemos sim fazer isso, sei lá, pegar reviews de produto e muitas vezes vai ser fácil identificar se o usuário gostou ou não daquele produto, se é um comentário positivo ou negativo. Mas em outros contextos, né, isso pode ter muito mais nuance e ter o áudio, ali eu vou ver a entonação, né, a forma que a pessoa está falando. Então, tudo isso também podem ser features, né, para ajudar na tarefa. Então, veja que não é um problema simples, ou melhor, é um problema complexo no sentido que tem muitos fatores que a gente pode ou não considerar para realizar uma certa tarefa. PLN também se divide em duas sub-áreas, né, que é a interpretação ou compreensão de linguagem natural, em inglês Natural Language Understanding, né, NLU, que é a sub-área que vai cuidar de tentar, de alguma forma, compreender, entender o texto, certo? Nós vamos ver os domínios da linguística e um dos mais complexos para nós é justamente chegar no nível semântico, que é entender o sentido daquela sentença, daquele texto, seja o que for, ok? Então, a NLU vai se concentrar nessa parte. Enquanto a geração de linguagem natural, né, ou NLG, a Natural Language Generation, vai se preocupar com a geração de texto. Ela seria, entre aspas, um passo além do entendimento. Quem entender, veja, o entender para muitas tarefas a gente não precisa entender no nível muito profundo. Então, por exemplo, de novo, análise de sentimento. Sistemas simples de análise de sentimento podem tentar perceber quais são palavras que indicam um sentimento positivo e quais indicam negativo. Então, palavras como gostei, amei, ótimo, bom, a gente associa a um sentimento positivo. Palavras como odiei, péssimo, quebrado, sei lá, sentimento negativo. Então só identificar essas palavras já vai ajudar? Pode até ajudar, mas de repente a pessoa falou não gostei. Então você pode ter uma etapa de já tentar identificar negativas, né? Se apareceu gostei, é positivo, mas se tiver um não à frente, né? Então você já entende que ao contrário do que você queria, né? Inverte a polaridade do sentimento. Então veja, vamos dizer que eu faço um sistema de análise de sentimento baseado nisso. Não dá para dizer que eu tenho uma compreensão perfeita do que o usuário está dizendo. Só que eu estou pegando alguns sinais importantes que, para aquela tarefa específica de análise de sentimentos, já pode resolver meu problema. Ou pelo menos, na grande maioria das vezes, vai resolver uma certa acurácia, sei lá, 90% dos casos resolve. Dependendo da situação, pode estar ótimo. Ok? Agora, para a geração de linguagem natural, então veja, isso dentro de NLU, né, dentro de interpretação, dentro de Natural Language Understanding. Essa compreensão, mesmo que parcial do significado daquela sentença, já pode nos ajudar bastante. Agora, para a geração de linguagem natural, gerar texto sem compreender completamente o sentido, é muito difícil.
Por isso que era um dos maiores desafios na área de NLP e que foi, digamos, superado, ou pelo menos tivemos um grande avanço bem recentemente com os modelos de linguagem, particularmente com os grandes modelos de linguagem. Então, é um desafio maior, geração de linguagem natural. Não que a NLU seja simples, não é, e é um passo necessário para a gente atingir, né, a geração. Como eu já comentei, o maior avanço recente é justamente esses grandes modelos de linguagem. Ao longo do curso a gente vai entender melhor o que que é um modelo de linguagem, como surge, como funciona, e o porquê, né, que os grandes modelos de linguagem trouxeram tantos benefícios, ou pelo menos tentar entender. E nesse caso são modelos, né, que são capazes tanto de entender bem a língua, a linguagem humana, como gerar texto em linguagem natural. Peguei um trecho do livro, né, de forma tão ou mais fluente quanto muitos humanos. É o que a gente percebe cada vez mais. Cada vez mais, né, o GPT ou outros LLMs começam a fazer parte da nossa rotina de trabalho e tudo mais, né, apoiando em uma série de questões. Claro, tem muitos poréns também, a questão do hype, por exemplo, embora eu sinto que já vem dando uma aliviada aqui nesse ponto, mas ainda é um porém, por exemplo, em questão de mercado, como o pessoal às vezes coloca todas as fichas em LLM, chama de IA como se IA hoje em dia se resumisse a LLM, certo? E a gente entende que é um recurso valiosíssimo, um recurso muito bom, mas tem uma série de problemas que ainda vão ser melhor tratados com outras técnicas, com técnicas mais clássicas, e combinar isso é melhor do que tentar jogar tudo para LLM. Mas eu acho que o hype aos poucos vem baixando e a gente vem entendendo o mercado, vem entendendo melhor, né, onde que isso se aplica bem ou não, e como usar isso em apoio com tudo aquilo que a gente já tinha da nossa área de computação como um todo. Temos também uma série de questões éticas, né, desde a necessidade da quantidade de recursos para treinar esses modelos, ou mesmo para aplicar inferência, né, para utilizar esses modelos na prática, questões de propriedade intelectual, os dados que foram usados para treinamento. Também temos todas as questões que devemos abordar, vez ou outra aqui na disciplina, mas não é o nosso foco nesse momento, algo que a gente pode ir abordando aí em paralelo. Em todos os nossos projetos, né, iniciação científica, projetos de P&D, isso é sempre importante de termos em mente, né? Os dados que a gente está trabalhando, se tem sigilo, se tem propriedade intelectual, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso, né? Muita responsabilidade para nós pesquisadores também. E também tem questões, né, na nível acadêmico, mas claro, com implicações em todas as dimensões do mundo, que é em relação ao avanço da IA como um todo, né? Se os LLMs são um possível caminho para a inteligência artificial geral, né? O que que é isso, caso alguém nunca tenha ouvido falar? Mas quando a gente falava de modelos de IA, né, pré-LLMs, o que a gente tinha, pelo menos, de mais funcional, eram modelos de IA especialistas, que é o quê? Modelos treinados para resolver uma ou um pequeno conjunto de tarefas, né? Ele era treinado, por exemplo, para detectar a placa de carro em uma foto, sei lá. Ou detectar os seres humanos em uma imagem, né? Conseguir ali pegar o contorno deles, daí contar quantos humanos tem, ok. Então vamos dizer que a gente treinasse um modelo especificamente para isso. Esse modelo não ia ser bom para gerar texto. Ele, quiçá, ia ser bom para detectar outros tipos de objetos que não humanos. Talvez com um ajuste fino ele aprendesse mais rápido isso, porque tem alguma correlação entre o conceito de transfer learning, mas por si só, se ele treinou para detectar humano, é isso que ele vai fazer. Não vai detectar mais nada, muito menos fazer tarefas completamente diferentes para a qual ele foi treinado, certo? Com os LLMs, a gente começa a perceber que esses modelos são bons para uma série, uma gama de tarefas grande, mesmo sem ter um treinamento específico para aquela ou para aquelas tarefas. Que é o que a gente gostaria com a inteligência artificial geral, né? Uma inteligência, um sistema inteligente que consiga resolver qualquer problema, pelo menos assim como o ser humano consegue, né? Nós seríamos uma inteligência natural geral, né? A gente consegue se adaptar a N contextos. A LLM é isso, não é? Caminha para isso? É toda uma discussão que podemos ou não abordar aí ao longo do curso. Outra coisa importante é definir alguns conceitos, uma terminologia mesmo que a gente vai adotar ao longo do curso.
E 3 palavrinhas que a gente deve citar bastante é recursos, ferramentas e aplicações. Então, entender como que a gente está definindo essas coisas, apesar de não ser definições engessadas, como já vamos ver também. Mas nós vamos entender recursos como fontes de informação linguística para sistemas. Então, dentro de recursos, nós podemos ter corpos, né? Corpos são conjuntos de textos. Perdão, corpus é um conjunto de textos, né? No plural é corpora, corpora, não sei bem a pronúncia. Então, tem uma série de documentos, pode estar anotado ou não, por exemplo, um corpus de análise de sentimento. Pode ser uma base de dados em que eu tenho uma série de reviews, por exemplo, de usuário de certo produto, e eu posso ter anotado ali se, por humano mesmo, ou de semiautomático, se aquele review é positivo ou negativo em cima disso. É um recurso que eu tenho para treinar modelo, seja lá o que for. Tenho léxicos, né, que eu posso ter todo o vocabulário de uma língua, com algumas anotações ali, classe gramatical, coisa do tipo. Então, tudo que eu tiver de dado, que são fontes de informação linguística, seja para o treinamento, para aplicação, seja o que for, a gente vai considerar isso como recursos. Temos ferramentas que auxiliam na construção de uma aplicação ou de outras ferramentas. Então, veja, as ferramentas elas utilizam recursos e podem gerar novas versões de recurso e aplicações que seriam um sistema final, né? Seria o sistema já interagindo com o usuário, que processa uma entrada em linguagem natural e a transforma em algum resultado, que pode ser linguagem natural ou não. E aí as aplicações vão utilizar recursos e vão utilizar ferramentas. Mas eu não falei tanto de ferramenta e aplicação, porque justamente esses conceitos eles podem se misturar dependendo do contexto. É por isso que a gente diz, né, que não são conceitos engessados. Por exemplo, um corretor ortográfico, ele pode ser considerado uma aplicação, né, uma aplicação voltada para isso, né, para o usuário joga o texto e ele identifica se tem erro na escrita ou não. O próprio Word, por exemplo, vai ter o corretor ortográfico ali como aplicação ou ele pode ser um passo intermediário em uma aplicação, por exemplo, na correção de redações, que aí pode envolver outros aspectos, né? Ver se está adequado ao tema, ver se for uma dissertação, se a argumentação do escritor faz sentido, está adequada, enfim. Então, tem uma série de outras ferramentas que são necessárias para fazer essa tarefa como um todo, né? A correção da redação, e o corretor ortográfico deve ser uma dessas etapas. Então, uma das ferramentas utilizada para essa aplicação. De forma semelhante, um tradutor automático pode ser uma aplicação em si, o Google Translate da vida, ou pode ser uma ferramenta para auxiliar em alguma outra tarefa. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um corpus em inglês e eu quero aplicar ele em português, quero treinar um modelo que entenda que faça análise de sentimento em português, por exemplo, eu estiver pensando no corpus de análise de sentimento ainda, eu posso, né, ter um recurso, que é um corpus em inglês, eu posso usar um sistema de tradução como ferramenta para gerar um novo corpus, uma nova versão do corpus, só que agora em português, traduzindo do inglês para o português, certo? E veja, quando a gente fala de PLN hoje, eu acho que acaba não sendo estranho para ninguém. Pode ser que a pessoa, né, seja da nossa área ou não, que ela não tenha contato com como a mágica acontece de fato. Mas aplicações de PLN acho que já fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, né? Desde assistentes virtuais como o próprio ChatGPT, que aí tem, né, funcionalidades diversas, aplicações diversas, ou mesmo aplicações mais específicas como corretor ortográfico, tradutor automático, reconhecedor de fala, né? O próprio WhatsApp já tem sisteminha de transcrição hoje em dia. Sistema de recomendação, que aí muitas vezes a gente ah, usa isso de forma indireta, né, pelas propagandas e tudo mais, mas podem utilizar PLN, né, como um dos seus recursos. Então, isso eu acho que já é natural, pelo menos utilizar, né, pelo menos como usuário, para a maioria das pessoas. Temos problemas de tarefas clássicos, vamos abordar alguns deles, né, ao longo desse curso. Então, temos ali reconhecimento de identidade nomeadas, que seria basicamente a partir, né, de um texto identificar as entidades mesmo, né, nomes de pessoas, de empresas, ou mesmo, né, pronomes que se referem a essas pessoas, que aí já vai entrar também em resolução de correferência. Enfim, é uma das aplicações. Sumarização automática, que é fazer resumo de forma automática a partir de um ou um conjunto de textos, é inclusive tema do meu mestrado.
Análise de sentimentos, já citei bastante, extração de informação, recuperação de informação, question answer, perguntas e respostas, dentre tantas outras, né? Só citando algumas tarefas e problemas clássicos de PLN. Agora falando um pouco da linguística, pessoal. Então, até agora a gente introduziu o conceito de PLN, o que tem envolvido, um pouquinho de onde estamos hoje. Mas, para a gente entender processamento de linguagem natural, a gente tem que falar um pouquinho, pelo menos, de linguística, né? Claro, a gente vai se voltar mais para a parte de computação da coisa, mas é importante a gente entender um pouquinho a linguística e como ela se relaciona, né, com os métodos e técnicas que são desenvolvidos em PLN. E isso a gente vai ver ao longo das aulas. Então, veja, aqui é uma forma de visualizar as dimensões da língua, certo? Né? Ou em sub-áreas de estudo também. Vindo aqui, ó, desde a fonética e da fonologia, que vai se preocupar basicamente com, né, os sons, a organização desses sons, né, que a gente utiliza. A morfologia, que já vai se preocupar a nível da palavra, certo? Então, aqui vai entrar como que os morfemas se juntam para formar palavras. Morfemas entendo como prefixo, sufixo, radical, né? Esses trechinhos, né, da palavra que a gente consegue quebrar em trechinhos com significado, né? Trechinhos que têm algum significado. Como que eles se combinam para formar palavras de fato, como que essas palavras podem se flexionar, como que a gente consegue dividir essas palavras em classes gramaticais, tudo isso é estudo da morfologia. Na sintaxe, como que a gente combina essas palavras em sintagmas, em frases, orações, certo? Então, começando a escrever textos, né, sentenças para formar textos de fato, mas olhando ainda de uma forma muito estrutural, não tão preocupado com o sentido, o significado daquela sentença, daquela frase, mas se ela está construída de uma forma adequada, né? Sujeito, predicado, concordância ali, entre substantivo, adjetivo, verbo, esse tipo de coisa. Agora, quando a gente chega na semântica, aqui já é um grande passo para nós em PLN, é o como que a gente consegue fazer o computador entender o sentido do que está escrito, em que ele atribui significado àquilo, como ele reconhece significado a partir disso, certo? Aqui, provavelmente, a parte mais complicada, né, junto com o restante, não que seja simples trabalhar com morfologia, com sintaxe, né, longe disso, mas a semântica é o mais delicado, né? E a gente atinge com um pouco mais de esmero justamente agora com os grandes modelos de linguagem, e ainda é discutível, né, o que que ele entende como significado ali, como ele modela aquilo, para nós é muito caixa preta. Mas funciona, né, muitas vezes, então a gente entende que de alguma forma ele consegue entender a semântica, né, do que está escrito, ele consegue modelar isso pelo menos computacionalmente. Pragmática, discurso, né, já mais altos níveis, a pragmática ela vai se preocupar não só com o significado das palavras e sentenças isoladas, mas como que aquilo se combina com um objetivo comunicativo, né, qual que é o objetivo daquele texto. O discurso, de forma semelhante também, né, vai se preocupar ali com o texto como um todo, certo, né? E aí pode entrar até questões ali, né, como subtexto, aquilo que não está escrito, né, mas está dentro ali do discurso, está dentro do que está querendo ser comunicado. Para nós em computação, aqui no discurso, a gente já tem aplicações, por exemplo, própria resolução de correferência que eu já citei. O que é resolução de correferência? Quando eu tenho, sei lá, duas sentenças. Ah, Maria comprou um carro novo, ela adorou o carro. São duas sentenças diferentes, certo? A gente falando isso, a gente já entende que ela se refere a Maria, nessa mesma entidade. Então, isso é correferência, né? Então, aqui o pronome ela se refere à mesma pessoa a quem Maria se refere. Entender isso, fazer o computador fazer esses links, não é tão simples, tanto que a gente dá não, é um problema específico que a gente chama de resolução de correferência. Quando a gente lida com grandes modelos de linguagem, tudo isso daqui é meio que abarcado numa coisa só. Vai ter algumas divisões, a gente tem que ter por exemplo, né, nível aqui morfológico, por exemplo, a gente já tem que quebrar o nosso texto em tokens para ele poder ser processado pelo modelo, mas aí depois todo o resto, né, sintaxe, semântica, pragmática, discurso, meio que vira uma caixa preta e o modelo aprende a lidar com aquilo de forma automática. Mas nós temos métodos mais clássicos que vão trabalhar aqui nível a nível, ou pegando mais de um nível, né? Também tem muitos métodos que a gente chama de morfossintático, por exemplo, né? Ele trabalha tanto a nível da morfologia como da sintaxe. Nas próximas aulas, né, nas primeiras, a gente deve trabalhar um pouco mais desses métodos clássicos,
e vendo nível a nível como eles se relacionam, mas depois a gente já entra mais a fundo nos modelos neurais, né, nos modelos de linguagem de fato, que é aquilo que a gente tem de mais recente e vem aplicando com mais ênfase, certo? Bom, nesse slide, comentando um pouco mais, né, de cada uma desses domínios, mas já comentei no slide anterior. E como eu disse também, em PLN a gente tem uma série de métodos para lidar com cada uma dessas dimensões, né, que a gente pode encaixar em cada uma dessas dimensões. Mas no paradigma neural isso é, de certa forma, aliviado. Mas não quer dizer que a gente não precise ainda entender, até porque é aliviado, mas não resolvido, né? Não é como se a gente não tivesse mais que pensar nesses domínios e como tratar cada um deles. E há uma série de problemas onde a gente ainda pode ter que recorrer a técnicas clássicas, seja no lugar, né, das técnicas mais atuais, no lugar de LLMs, ou pelo menos em conjunto. O mais importante, né, para nós da computação a gente precisa entender um pouco dessa teoria, muitas vezes, mas a nossa preocupação maior é como colocamos isso na prática, como transformamos essa teoria, esses conceitos da linguística em métodos, em formas de representar, né, o conhecimento, representar o texto. É isso que a gente está interessado. E a gente também tem que sempre tomar cuidado que na interação, né, entre as camadas. Então, entre a morfologia e a sintaxe, né, a sintaxe depende muito do que acontece na morfologia, e aí vai ter métodos que vão estar inseridos nessas duas camadas, não tem como destrinchar isso, né? Temos os métodos que a gente fala, que a gente chama de morfossintáticos, da sintaxe para a semântica, da semântica para o discurso, inclusive semântica, pragmática e discurso, muitas vezes nós, da computação, vamos nos referir a tudo como semântica. Tudo que fala de significado, fala de entender o texto mais profundamente, a gente acaba colocando ali na caixinha da semântica, mas tem essas subdivisões ali. É os linguistas que me perdoem, né? Por não ser muito purista. Então, a gente muitas vezes pensa nesse pipeline aqui, né, um semi-pipeline, que seria uma primeira fase, na fase linguística, nós temos toda essa teoria e dados, temos aqui nessa fase, quais os dados que nós temos para trabalhar, sejam os dados de entrada, sejam os corpos, os léxicos, né, tudo aquilo que a gente tem de base. Na fase representacional, ok, a partir daquela teoria que a gente tem da linguística, como que a gente representa isso computacionalmente? Como que a gente formaliza isso, né? E por fim, fase implementacional, tendo nossos recursos, tendo forma de representar o conhecimento, a informação que a gente precisa. Aí entra a fase de implementar para resolver um problema específico, né? Como que a gente utiliza tudo isso para resolver problemas específicos. Então, um exemplo até aqui seria, dois exemplos na verdade, né? Um de sumarização e o outro de tradução automática. Então, veja, na fase linguística, pelo menos pensando a nível de dados linguísticos, para resumo eu posso ter resumos de referência, né? A partir disso eu posso aprender, treinar um modelo estatístico, um modelo neural, para aprender a resumir, certo? Possivelmente. Na fase representacional, aí eu posso pensar como que eu vou representar esses textos, e como que eu vou definir a arquitetura de modelos para serem treinados, para fazer sumarização. Ou, se eu vou numa abordagem mais simbólica, a gente já vai falar um pouco disso, mas como que eu posso criar regras para fazer um resumo de fato, para, por fim, na fase implementacional, eu desenvolver o sistema, efetivamente. Tradução, na fase linguística, eu posso ter, né, toda uma teoria de como que eu faço uma tradução, né, vendo as estruturas, as gramáticas de cada língua, como que aquilo se relaciona. Posso ter exemplos de tradução, se eu for pensar num treinamento de um modelo automático. Na fase prestacional, pode entrar a mesma abordagem de treinamento igual poder de sumarização, ou pensando de forma simbólica. Posso estabelecer regras de tradução, ter dicionários bilíngues, né, que eu faço ali o pareamento de uma palavra, de uma expressão de uma língua para outra, isso vai me ajudar a, por fim, na fase implementacional, desenvolver um tradutor automático. Outra coisa que é importante a gente entender é que a linguística, para nós da computação, ela é uma importante fonte de referência e é base para as técnicas que a gente desenvolve, mas a gente vai usar e adaptar isso conforme for conveniente para nós. Em particular, o quanto aquilo facilitar resolver um problema e resolver da melhor forma possível. Então, a gente não vai ficar tão atrelado às definições exatas. Então, se em algum contexto, por exemplo, fizer sentido para nós considerar duas, três classes de palavra como uma mesma classe, para nós isso não tem problema. Quer dizer, pode ter, depende de como a gente vai fazendo, mas
A questão é, nós vamos usar isso como base, como ferramenta, né, como apoio, mas a gente vai adaptando, simplificando, ou até desmembrando, se for necessário, né, tornando mais complexo, o que facilitar para nós resolver os problemas. Então, nós não vamos ser puristas, né, em seguir a risca tudo que é definido ali na linguística. Entendendo agora, pessoal, um pouquinho do surgimento, né, da PLN. Aqui eu falo de histórico, mas muita coisa a gente vai ver ao longo realmente das próximas aulas. Mas pelo menos entender o nascimento. E quando a gente pensa em aplicações mais robustas, a gente se remete mais ao presente, GPT da vida e assim por diante. Mas a PLN já é bastante antiga, né? O PLN já é bastante antigo, né? Desde a época da Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos trabalhos, aplicações, né, em PLN. Sendo ali o primeiro que a gente tem relato, o experimento de Georgetown IBM, né, de 54, que era um tradutor automático, né, que traduzia sentenças, né, frases do russo para o inglês. E fora que no ramo teórico também a gente já mais ou menos nessa época, né? A gente já tem os trabalhos do Noam Chomsky, por exemplo, muito importante para a abordagem, para paradigma simbólico, né, que vem falar ali de gramática universal, e, né, entre outras teorias, que é importante não só para a PLN, mas para outras áreas da computação, compiladores, por exemplo, né, se baseiam muito nas ideias ali do Chomsky. Mais ou menos nessa época também a gente tem, né, a o surgimento, né, da hipótese distribucional, que inclusive é do orientador do Chomsky, o Harry, se eu não se bem me lembro o nome, que essa hipótese, né, ela diz que, de forma resumida, a forma que eu me lembro pelo menos, que o significado de uma palavra, né, ela muitas vezes está associado, ou pelo menos correlacionado, às palavras que normalmente cercam ela. Meio que baseado naquela ideia, né, do versículo, né, me diga com quem tu andas, que te direi quem és. E essa hipótese, ela é chave, né, ela é o princípio que vai permitir a aplicação de métodos estatísticos, métodos neurais, né, que são mais, que é os que a gente mais aplica hoje em dia, eles funcionam muito baseado, né, no que essa hipótese já defendia. E existe, inclusive, uma certa disputa entre esses pensamentos, né? Apesar do Chomsky nunca ter citado o orientador ali, né, nas suas críticas, mas, por exemplo, ele é muito, muito até hoje crítico aos LLMs, falando que é uma grande bobagem, que não tá, isso não é a processamento de linguagem natural, que é absurdo a quantidade de dados que ele precisa para aprender alguma coisa, qualquer criança aprende com muito menos. É toda uma discussão interessante, mas e que tem algum sentido, certo? Não vamos dizer também que o Trump está totalmente errado, tem muitos ponderamentos aí sobre os LLMs e tudo mais. A gente pode abordar isso quando a gente falar sobre eles especificamente lá na frente. Mas é inegável também a eficácia desses métodos, os resultados que vem apresentando. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Tudo isso já começou naquela época e essa discussão prossegue até hoje. Mas falando mais desse sistema específico, né, do experimento de Georgetown, apesar do impacto midiático que ele teve na época, ele é um experimento bem controlado, né? Digamos, as entradas bem escolhidas, né? Falou que traduziu mais ou menos 70 sentenças. Não é como se qualquer pessoa tivesse sentado lá, vou escrever uma sentença qualquer aqui. Não, já eram sentenças pré-selecionadas e tudo. Mas sem tirar a importância do experimento, né? Acho que ele nem tentava se vender como algo mais que isso. A ideia era justamente mostrar, olha, nós conseguimos fazer um tradutor automático, num contexto bem pequenininho, não é qualquer sentença que ele vai traduzir, mas se a gente aumentar o escopo dele, inserir mais regras, mais palavras, a gente vai ver um pouco disso, como ele funcionava. Ele pode chegar aí sim a um tradutor muito mais competente, pelo menos era a ideia na época. Então, veja, ele tinha cerca de 250 itens lexicais, entendendo item lexical aqui, principalmente como morfemas, então a gente pode ter uma palavra inteira, mas a gente pode ter ali radicais, sufixos e tudo. E um pequeno conjunto de regras gramaticais, operacionais, que eram aplicadas, né, a frases previamente compatíveis com o sistema. Então, tinha que estar dentro daquelas palavras já conhecidas, dentro das regras também já conhecidas, aí ele conseguiria traduzir. Então, um experimento pequeno, mas já foi influente por criar essa expectativa. Olha, pode ser que já esteja próximo, isso lá em 54, né, mas a mentalidade deles, pode ser que a gente esteja próximo de sistemas de tradução automática que façam isso muito bem. Como que funcionava o algoritmo, né? Primeiro, nada de semântica aqui, o algoritmo não entendia a frase, né? Pensando na forma moderna que a gente entende, pelo menos, semântica e como os modelos hoje conseguem fazer isso.
Ele era um sistema simbólico, baseado em dicionário, mais regras de decisão locais, sendo dois tipos de decisão: decisão de seleção e de arranjo. Vamos ver um pouco na prática, que eu acho que fica mais fácil. Prática entre aspas, né? Para ver no algoritmo um pouco mais a fundo. Como que funcionava? Primeiro, a primeira etapa do algoritmo, receber uma frase em russo, em alfabeto cirílico, era fazer a transliteração, era reescrever essas frases em caracteres latinos. Então, eles tinham ali uma tabelinha para fazer essa transliteração. Então, tinha ali, né, um caractere no alfabeto cirílico e o equivalente, né, ou caractere ou os caracteres equivalentes em alfabeto latino. A partir da frase transliterada, a gente começava a fazer a consulta ao glossário, né? Que era esse glossário? Você tinha uma tabela em que você tem ali morfemas em russo, veja, palavras inteiras, ou sufixos, ou prefixos radicais, aqui não sei, e qual o equivalente em inglês, ou em algum caso, né, quais os equivalentes possíveis. Porque a gente sabe que isso acontece. Sei lá, se pegar a palavra ponto em português, né, em inglês ela tem vários equivalentes possíveis, né? Dot, point e assim por diante, depende do contexto qual que vai ser utilizado. Aqui eu acho que todas estão com equivalente só, mas poderia ser mais de um. E esses códigos aqui a gente já vai ver. E quando a palavra, né, basicamente o que eles faziam na consulta ao glossário? Procurava-se a palavra nesse glossário, e encontrando, a gente já tem os equivalentes possíveis, os códigos aqui que podem ser regras ou pistas, a gente já chega lá. E se a palavra não fosse encontrada, aí tentava-se dividir ela entre radical e sufixo, e aí procurar as partes aqui nesse glossário, certo? Vejam que ele também já tem ali uma pista, por exemplo, ó, se você termina com a, uma palavra em russo, ele entende que o equivalente a isso em inglês é, né, ao termo of, e seguido da palavra que provavelmente deve ser o equivalente ao radical aqui, pelo menos a forma que eu entendo. Na terceira fase, começava a ser aí sim a leitura desses códigos, porque esses códigos eles poderiam servir para acionar regras ou trazer pistas que vão ajudar na aplicação de regras vizinhas, vamos assim dizer. E o que seriam essas regras? É definir, por exemplo, qual equivalente vai ser utilizado, que é o que ele chamou ali, né, de decisões de seleção. Se tem mais de um equivalente, qual que a gente vai utilizar? Veja, né, eu dei o exemplo do ponto, e falei que depende do contexto. O contexto a gente já pensa a nível semântico, mas aqui a única coisa que ele tem é a nível sintático. Então pode até ser que nesses códigos já tenha uma tentativa de anotações semânticas, mas pouca coisa, né? Basicamente ele ficava preso ali à sintaxe. Então, a gente podia ter decisões como escolher o primeiro equivalente, escolher o segundo equivalente, omitir um item, pode ser alguma palavra, algum morfema que não vai aparecer no traduzido. Para o inglês e português, a gente, por exemplo, tem isso acontecendo, verbos auxiliares, né, como o verbo to do, pode não aparecer na sentença traduzida, então é uma decisão que pode ser tomada, omitir um certo item. Inserir uma tradução composta, inverter a ordem de dois elementos, às vezes de uma língua para outra, né, muda a ordem que a gente escreveria ou falaria. Então, são exemplos de decisões. Então, o sistema basicamente era formado, né, por essa tabela de transliteração, um glossário, um conjunto de regras e pistas que vão ajudar ali a escolher qual regra aplicar. E em cima disso, você tem um código, né, relativamente, deve ser um código relativamente longo, certo? Mas que é uma codificação explícita dessas regras de tradução, que isso é o que define um método simbólico, né? Ah, as regras, né, tudo que é utilizado ali é muito explícito, né? Você tem que escrever um algoritmo de fato para aplicar cada uma dessas coisinhas e fazer a tarefa, no caso, tradução. Outro sistema bastante influente foi o ELISA, né? O ELISA, né, foi desenvolvido entre 64 e 66. Ele é o primeiro chatbot conhecido, né? Então, a ideia de um sistema que a gente consiga conversar com ele, conversar com o computador. A ideia dele, né, era simular um psiquiatra, como se a gente estivesse conversando com um psiquiatra. Ele também era um sistema simbólico, né, baseado em regras explícitas. A gente não falava aqui de treinamento de modelos, né, para aprender, aprendizado de máquina, coisa do tipo.
E veja, ele basicamente criava a ilusão de uma conversa. Ele está muito longe dos chatbots atuais. E como que ele funcionava, né? A partir da entrada do usuário, que o usuário mandava escrito, ele tentava identificar palavras-chave importantes. A partir dessas palavras, ele decompunha a sentença, né, pegando partes ali significativas, e aí remontava para dar a resposta dele, né? Muitas vezes jogando uma outra pergunta, quase sempre devolvia uma outra pergunta, pensando ali como um terapeuta muitas vezes faz, dependendo da abordagem. Ah, então, veja, o sistema, novamente aqui, assim como no outro caso, não tem nada de compreensão semântica, ele não entende o que o usuário está falando de fato, ele tenta entender, né, compreender, entre aspas, né, identificar as palavras, a estrutura da sentença que foi utilizada, e em cima disso, né, remontar uma outra frase para servir de resposta. Um exemplo que ele poderia fazer, né, de regra que ele tem, ah, imagino que a entrada do usuário, né? I am very unhappy, né? Eu estou muito infeliz. Esse I am é o tipo de coisa que ele procura. Então, I am alguma coisa. E aí, uma regra de remontagem que ele tem é a perguntar, né? How long have you been alguma coisa, né? Então, quanto tempo você vem sentindo o que o usuário falou, né? Você vem estado, né? O que o usuário falou. Então, veja, a partir dessa sentença, ele identifica essas keywords, aplica essa regra de remontagem, aí substitui aqui, né, essa variável pelo que o usuário escreveu, e pronto, você tem uma resposta, uma saída plausível para o usuário. Ele fala, eu estou muito infeliz, há quanto tempo você vem se sentindo muito infeliz? Então, veja, dá essa ilusão de uma conversa, apesar de ele não estar entendendo nada. Então, o Elise ele procurava palavras importantes como mother, father, né, entre as outras citadas, né, eu, você, sempre, todo mundo, porque. Então, um exemplo de conversa, né, seria, né, todo mundo me odeia. Aí, esse todo mundo já pode ativar a regra em que ele fala, ó, em quem em particular você está pensando? Veja que aí serve para qualquer coisa que ele tenha dito, né? Todo mundo me odeia, todo mundo ah, ah, desacredita que eu possa conseguir tal coisa. Então vejo que é uma resposta meio coringa aqui que ele pode usar. Parece que você me odeia. Aqui ele está direcionando diretamente ao chatbot. Aqui talvez complique um pouco para ele, mas ele identifica, olha, né? Ele se direcionou a mim, que eu alguma coisa a ele. Eu vou perguntar, o que que faz pensar que eu alguma coisa a você? No caso aqui, o odeia, né? O hate, o verbo. E quando não se encontrava nenhuma palavra-chave, uma palavra-chave útil, o Elisa ele poderia dar respostas neutras, como, por favor, continue, me fale mais, I see, né? Isso é muito interessante, e assim por diante. E ele também podia, ele tinha uma memória simples em que ele armazenava algumas frases que o usuário já disse para, se ele chegasse numa entrada em que ele também não identifica a palavra-chave, ele poderia ou dar uma resposta genérica ou tentar retomar algum assunto anterior. Então, se o usuário tivesse dito ali, ó, meu pai tem medo de todo mundo, mas ele poderia dar uma resposta naquele momento, e lá na frente, quando o usuário dissesse alguma coisa sem palavra-chave relevante, o sistema poderia recuperar da seguinte forma, né? Mais cedo você disse que seu pai tem medo de todo mundo. E aí, para ele falar alguma coisa, não me fale mais. Então, ia criando essa ilusão de conversa. Agora, dando uma breve olhada, mas como já falei, né, a gente vai detalhar um pouquinho mais nas próximas aulas. A gente pode dividir, né, a nossa linha do tempo, né, desde esses primeiros trabalhos, né, na década de 50 até hoje, como a gente tendo, né, alguns paradigmas que se sobressaem. Então, até a década de 80, o paradigma que se sobressai é o paradigma simbólico, que é esse em que o conhecimento da língua e os métodos, né, para tratar linguagem natural, eles vão se basear, né, em formalismos, né, em regras lógicas, seja o que for, escritas de forma bastante explícita. Então, tem algoritmos bastante explícitos, regras, nossa, a entrada foi essa, a saída vai ter que ser essa, como que eu combino? Eu preciso, por exemplo, de léxicos, né, que eu tenho vocabulário, como que é a classe de cada palavra, eu vou ter isso como uma ferramenta de consulta, um recurso, né, para consultar. São métodos complicados de trabalhar, né? Eles envolvem muito trabalho humano para ser desenvolvidos, mas muitas vezes a gente vai ter algoritmos bastante eficientes, bastante rápidos, previsíveis, certo? Né? As regras estão, já que elas estão explícitas, então eles são previsíveis.
E a outra abordagem, né, a abordagem que começa a ser mais comum a partir dos anos 90, é a abordagem estatística e o neural é sucessor dela, que aí já entra o conceito de aprendizado de máquina, em que a gente não tem mais tudo, não que a gente ainda não tenha algumas coisas, aí entra nos métodos híbridos que vão existir o tempo todo. Mas não que a gente vá abandonar o formalismo, né, o paradigma simbólico, mas a gente começa a aprender conhecimentos, regras, de forma automática a partir de textos, né, a partir de corpos, né, de corpora, né, de conjuntos de texto. A gente começa a aprender essas regras de forma implícita. Agora a gente já não tem mais aquele conhecimento tão explícito, o que é interessante que a gente consegue fazer mais, né, com menos trabalho humano, mas a gente começa a perder um pouquinho o controle, começa a ficar um pouco mais imprevisível, né, os resultados, isso continua até hoje. Então, por exemplo, né, vamos pensar um corretor ortográfico. Talvez uma etapa de corretor ortográfico importante seria identificar concordância. Vamos dizer que eu fale ali, acho que um exemplo do livro é abacaxi maduro. Então, veja, abacaxi é uma palavra, é um substantivo masculino, ou abacaxi. Então, o adjetivo maduro tem que estar flexionado no gênero masculino também, então está tudo certo. No paradigma simbólico, eu tenho que ter essa regra de forma explícita. Então, primeiro, eu vou consultar um léxico que vai ter lá abacaxi, substantivo, masculino. Maduro é um adjetivo que pode se flexionar em gênero, pode ser maduro ou madura. Apareceu como maduro junto com abacaxi? Tá certo. Veja, eu tenho regras explícitas que eu posso consultar, posso aplicar e aí dizer se um certo trecho da sentença está correto ou não. Agora, quando eu falo do paradigma estatístico, talvez eu não tenha essa regra explícita, talvez e eu estou tentando fazer um corretor automático. O modelo pode tentar aprender isso sozinho, vendo como que essas palavras aparecem no texto. Entra de novo a hipótese distribucional. Ele começa aí, por exemplo, com o abacaxi, ele aparece junto com a palavra maduro. Isso seria o melhor caso. Mas mesmo que não apareça, o abacaxi está aparecendo com adjetivos masculinos, com o artigo o ou um junto dele. E o maduro, né, ele começa a ver que aparece com outras frutas, outros contextos, mas com substantivo masculino também. Então ele pode começar a perceber que, olha, seguido de abacaxi é mais provável vir a palavra maduro do que madura, né? Ali isso aqui é muito improvável, ele pode identificar isso como um erro. Mas isso estou tentando explicitar como que ele pode adquirir esse conhecimento, mas na prática é um pouco de caixa preta, né? Ele vai aprender isso, né? Vai atualizar parâmetros do modelo, independente de como esse modelo funciona, e a partir de uma certa entrada eu vou ter como sair muitas vezes probabilidades ali. A probabilidade daquilo estar certo, a probabilidade daquilo estar errado, né, de classificar aquilo como um erro, como um acerto, mas ele aprende isso sozinho a partir de um grande conjunto de documentos, de textos. O neural começa a ser mais comum a partir dos anos 2000, né, apesar de rede neural já ser um conceito antigo, se bem me lembro da década de 80, mas né, pensando ali com popularização das aplicações em PLN, a partir dos anos 2000, e ele é um sucessor dos modelos estatísticos, mas agora a gente começa a lidar com modelos, né, baseados em redes neurais, né, com inspiração na rede neural natural, humana, para criar essas redes neurais artificiais, e em particular avançando, né, com o Deep Learning, que a gente tem redes neurais profundas, com muitas camadas, muitos parâmetros, e a gente começa a trabalhar mais o conceito de modelo de linguagem, né? Modelos que são treinados em grandes conjuntos de texto para tentar modelar aquela linguagem, ter uma representação computacional que entenda e possivelmente possa gerar aquela linguagem. Vamos falar de encoder, decoder, para a gente chegar nisso. E é o paradigma mais bem estabelecido hoje. E veja, temos sempre um paradigma híbrido que busca combinar os paradigmas anteriores para ter resultados ainda melhores, sempre que possível, principalmente visando a sanar as insuficiências de cada um. Né? O simbólico ele é mais complicado, ele é mais difícil de trabalhar e alcançar resultados maiores, principalmente a nível semântico, mas ele tende a ser mais eficiente, diferente de um LLM, que tem um custo de hardware absurdo, tende também a ser mais previsível. Então, dependendo da tarefa, dependendo do contexto, a gente pode combinar essas abordagens, ver onde cada um se sai melhor para ter um sistema final ainda melhor, certo? Então, é sempre possível essa combinação. Parte teórica, era isso que eu queria falar. Vamos agora, né, ver essa breve introdução ao Python.
né? Não sei se eu vou estar com a mesma roupa, que eu vou ter que parar de gravar para ir para a Unesp agora. Já estou atrasado, inclusive. Mas, né, na sequência do vídeo você vai ter essa introdução ao